Por que somos fascinados pela inteligência artificial? Porque nossa mente consciente age como uma inteligência artificial. Então, quando a vemos, estamos interagindo com ela. Nós a envolvemos, nos comunicamos com ela. Estamos apenas reconhecendo que nosso cérebro funciona assim. Dr. Konstantin Pavlidis, o fundador da Horace Health, é um elemento-chave, especialmente ao observarmos a integração da inteligência artificial na vida e no trabalho mental. Como integramos, aprendemos, construímos, mudamos, nos adaptamos, combinamos e criamos uma vida soberana. Projeto de vida, também chamado de Blueprint, depois existem o Lifeprint e o Cosmoprint. E o propósito da responsabilidade social empresarial é atrair pessoas para que venham e desenvolvam a visão necessária para se entenderem na vida. Olá a todos, minha equipe e eu temos criado conteúdos e histórias que informam, inspiram, empoderam e trazem valor real para vocês. Se ainda não fez, verifique sua inscrição. É a forma mais fácil de apoiar nosso trabalho e acompanhar os lançamentos. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado. Inscreva-se e acompanhe nossos lançamentos mais recentes. Dr. Konstantin Pavlidis, você é provavelmente uma das personalidades mais fascinantes. Eu me deparei com um trabalho que tem tocado em muitas coisas diferentes, desde ser pioneiro em ciência cognitiva até medicina integrativa, além de ser autor, metafísico, educador científico e palestrante internacional premiado, também como fundador e pesquisador. Então, seu trabalho constrói experiência e camadas na forma como você olha para a sabedoria tradicional, pesquisa científica, terapia, medicina tradicional e artes do movimento. Você é o fundador da Horace Health e do Centro Pioneiro de Cuidados Intracriativos com a Saúde, especializado em diagnósticos avançados e terapias holísticas. E uma das coisas fascinantes é que você observa o espectro do bem-estar mental, emocional e físico. Então, quero começar com uma pergunta que gosto de fazer. No seu caso, provavelmente serei provocativo. Então, como alguém que, e claro, fora do ar nós discutimos bastante, você tem muitas, eu diria, lembranças vívidas da sua infância e de como isso mudou e fez de você quem você é agora. Então, começando por aí, para a pessoa que você é agora e a pessoa que esteve lá em todas as diferentes capacidades. Conte-nos um pouco sobre a sua infância. Eu sei que ela teve um grande impacto em quem você é agora. E também muitas coisas da sua infância já moldaram muito da pessoa que você se tornou. Bem, voltando à minha infância, eu cresci em Sydney, Austrália, e foi um período incomum e mágico. Era a década de 60 e tudo estava sendo explorado, como sabemos agora, uma época de hippies, poder das flores e paz. Paz, cara, não guerra. E eu tinha, na verdade, 2 irmãos mais velhos. Meu irmão é 4 anos mais velho e minha irmã é quase 10 anos mais velha. E, em grande parte, ela era a pessoa que cuidava muito de mim, porque minha mãe estava sempre muito ocupada. E o aspecto da cura surgiu. Eu também colocava minhas mãos nos tornozelos da minha irmã. Ela tinha problemas, escorregava e causava inchaço regularmente, mas minha mãe tinha osteoartrite. E eu me lembro muito claramente da minha mãe tocando minhas mãos e sentindo que elas estavam muito quentes. Ela disse, que interessante, coloque suas mãos aqui. Coloquei nas pernas dela. Ela perguntou, o que você sente? Eu disse, muito quente, muito dolorido. Além de sentir a inflamação, eu também conseguia perceber bem. Na época, eu não sabia se era isso mesmo, mas depois percebi que era má circulação, inflamação e muito desgaste. Ela trabalhou duro a vida toda. Após 5 minutos, só sacudi minhas mãos e ela já se sentia bem melhor. E eu percebi que ela conseguia se levantar, andar e fazer coisas que normalmente causariam problemas para ela. Então, essa foi a introdução para a minha mente consciente do que eu poderia fazer com as minhas mãos. Mas a parte importante ali era que eu estava lendo as células dela.
E eu percebi que o corpo tinha uma linguagem diferente da linguagem que a gente fala e usa com a boca. Então, nossos pensamentos ditam as palavras e as palavras precedem as ações. Isso geralmente ocorre em nosso corpo após certa idade, e provavelmente é verdade. Quando chegamos à adolescência e os hormônios mudam, esquecemos dessa sequência. Então, o corpo tem sua própria linguagem, e hoje, através da neurociência, podemos dizer, ok, é a interface. Essa linguagem conecta o sistema nervoso, hormonal e o corpo elétrico. Porque além desses três, e do fato de que somos compostos por 70% de água em volume, mas 99% molecularmente de água, então nós olhamos para a interação que acontece quando se trata da água, e eu sou muito específico em relação à água. A água não tem apenas os estados sólido, líquido e gasoso. Além das três fases, a quarta fase é o gel, do qual o nosso cérebro é composto principalmente. E a quinta fase é chamada de zona de exclusão, quando você tem água dentro de algum objeto, como, por exemplo, um copo de água, as moléculas que estão na borda formam um tipo diferente de estratificação ou alinhamento. E isso é chamado de zona de exclusão, sendo que a água, às vezes, também é chamada de água a granel, mas a zona de exclusão é chamada de água fácil. Esse termo foi criado por Gerald Park Pollock, que é um cientista americano da Universidade Estadual de Washington. Ele é colega próximo e colaborador de um amigo meu, Vladimir Vaekov, e Vladimir é o chefe do Departamento de Biologia da Universidade Lomonosov, em Moscou, que é, sem dúvida, a principal universidade da Rússia, e do que eu tinha conhecimento desde a minha juventude, e depois passando para meus estudos mais tarde, era que a água tinha algo especial em relação à sua estrutura, sua função, sua capacidade de reter memória. Masaru Emoto realizou diversas pesquisas nesse campo, observando as mensagens ocultas da água e como as moléculas de água podem se estruturar de maneira diferente quando estão se adaptando a uma influência externa. Então ele fez experimentos com água que era, digamos, um becker, ou um recipiente de água colocado em um sinal escrito dizendo eu te odeio, e outro dizendo eu te amo. Eles congelavam a água durante o processo em que ela estava sendo utilizada, descongelada do estado congelado. Então, basicamente, voltando ao estado líquido da água, você via cristais. E a água que recebeu uma influência negativa incluía música rock pesada. Acho que era Def Leppard ou algo assim. Era música rock pesada. Ao contrário de afirmações positivas como eu te amo, você é uma pessoa incrível. Ou eles tocaram Mozart para essa água, então essa música. As frequências da água impactaram as moléculas. As frequências sonoras externas afetaram as moléculas de água, o que é fundamental compreender. Nós somos seres biorressonantes. E na maioria das vezes, de alguma forma, nós dedicamos uma enorme quantidade de esforço e ênfase e também importância à faculdade mental da nossa mente consciente e ao intelecto em relação à forma como experimentamos as coisas, porque ela interpreta. E essa interpretação se torna uma perspectiva dominante e uma realidade experiencial mais forte do que a que está realmente acontecendo dentro do nosso corpo. Por isso defendo que a inteligência que existe em nossas células é muito maior do que aquela presente em nossa mente consciente. Nosso corpo é capaz de manter tudo coerente e unido 24 horas por dia durante toda a nossa vida. E ele faz isso constantemente, tentando estabelecer um estado dinâmico, não estático. Homeostase significa manter as coisas o mais próximo possível do equilíbrio em nossas situações psicomentais, emocionais e fisiológicas, saindo da ordem. Então, é como um sistema regulatório que está constantemente buscando manter as coisas equilibradas o máximo possível.
Seu corpo faz isso automaticamente e costumamos considerar isso normal. E o maior problema que percebi foi a discórdia e a falta de escuta que isso cria entre o que sua mente consciente diz que está acontecendo e, portanto, o que você considera importante em uma situação em que se encontra, ou nos pensamentos e sentimentos que você tem, e o que realmente está acontecendo no corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando se adaptar ao que o corpo está passando. Então, a base de mim, vamos chamar de um catalisador para eu explorar tudo isso. E lembre-se, isso já é antigo. Descobri que nos anos 70 eu praticava técnicas terapêuticas, pois minha mãe também era terapeuta e curadora. E ela conseguia lidar com deslocamentos, entorses, contusões, fraturas, cortes, aranhas venenosas, picadas de cobra, etc. Então ela era meio que o médico descalço, o médico da vila. Então eu aprendi essas técnicas e depois, já na minha adolescência, comecei técnicas terapêuticas de medicina, ajustes de shiatsu, ajustes quiropráticos e osteopáticos, e também acupuntura e o uso de medicina chinesa. Eu fui ao Japão e estudei o campo, que é um desenvolvimento da medicina chinesa. E então, no final dos meus 20 anos, comecei a olhar para o sistema médico tibetano e o mongol, que são basicamente o mesmo sistema, essencialmente. E então observei os sistemas tradicionais de outras culturas, como o sistema médico Yunani, que é o sistema árabe, que se tornou, digamos, muito prevalente entre as técnicas médicas islâmicas. E esse sistema era baseado em Hipócrates, o sistema hipocrático dos humores. E então, olhando para quais são os fatores comuns entre todos esses sistemas médicos tradicionais, tendo também estudado as alternativas, como mencionei, que na época eram vistas como uma alternativa ao convencional, que é o que alternativa significa. Complementar é tudo que adiciona ao convencional, e o convencional é a medicina alopática, que por si só é baseada puramente em podemos chamar de ocidental, mas é uma perspectiva científica mecanicista, uma perspectiva científica mecanicista newtoniana tridimensional da vida. O fundamento de tudo isso é apenas a confiança. O que você pode ver e tocar, que é físico e mensurável e, portanto, determinável e repetível. Então, eu me encontrei nessa situação em que estava experimentando, e também desde a infância, muitas vezes, e eu digo muitas vezes, me encontrando fora do meu corpo, fora do corpo. Experiências, pelo menos conscientemente, desde quando eu tinha 7 ou 8 anos e sabia que isso não era uma experiência estranha ou esquisita, mas sim algo que era uma extensão, como um prolongamento do espectro da consciência da vida cotidiana. Então, agora, sabemos que quando vamos dormir, na verdade, estamos tentando ou nos conectar com ou lidar com os problemas que nossa mente consciente não conseguiu resolver enquanto estava consciente. E então nós desligamos isso temporariamente, colocamos em pausa, na verdade. E então essas questões ou assuntos se manifestam na forma de cenas, cenários. Então você pode estar, por exemplo, em um sonho, observando cenários, mas você não está envolvido. Então, primeira camada de um sonho, a segunda é que você vê cenários e está envolvido, você é um participante nesse cenário. E a terceira é que você está vendo as coisas. Você não só participa, mas é o protagonista, o que é muito importante. E a quarta é o nível de ser capaz de sentir. Então, você está literalmente cheirando, provando e tocando. De certo modo, você sabe que está em um sonho, mas sente tudo como se não estivesse. O quinto nível é estar consciente fora do corpo, realizando ações, como se você estivesse na sua interface tridimensional. Mas você sabe, não é porque você pode atravessar paredes e pode subir pelo teto ou algo assim. Então, isso foi o que eu observei e acabou se tornando algo muito comum para mim durante a minha juventude. E muitas dessas experiências incomuns, a cura,
me encontrar em um estado alterado, me encontrar fora do corpo. De tal maneira, me levaram a querer explorar. Usar a ciência de uma maneira que pudesse, primeiro, explorar, segundo, descobrir e, terceiro, explicar esses fenômenos paranormais e metafísicos. E isso se tornou a base para, eu poderia chamar assim, o início e o catalisador da minha jornada. Talvez tenha sido uma busca, mas certamente vi e vivi a vida de forma bem diferente. E o que veio para mim desde quando eu era muito jovem, não vou dizer muito jovem, não era tanto assim. Eu tinha cerca de 12 ou 13 anos na época. Lembra de passar por um teste de orientação vocacional? E o representante na escola perguntou: o que você quer fazer ou ser quando crescer? E eu disse: quero dominar mente, corpo e espírito humanos. E eles olharam para mim e pensaram: vamos ter trabalho com esse aqui. Então, eu simplesmente não disse mais nada além disso. Mas eu estava muito envolvido em estudar e praticar artes marciais, em particular Tai Chi, Qigong e Wing Chun Kung Fu. Comecei no judô aos 6, karatê aos 8 e sigo desde os 12 anos. Descobri Bruce Lee na tela e pensei, é isso que quero treinar e ser como ele. Eu me inspirei em um processo que me ajudou a entender que meu corpo físico, e eu estava experimentando isso de forma definitiva e total, não era uma máquina ou apenas um organismo. De alguma forma, eu estava experimentando meu externo e meu interno como um intermediário. Isso era possível, principalmente de olhos fechados, mas não para alcançar o que chamo de espaço maior. Então, nosso corpo físico é uma espécie de microcosmo. O ambiente externo eu chamo de cosmos intermediário, mesocosmo. E havia também o espaço maior de que todos falamos. E você olha para as estrelas à noite e imagina que existe algo maior, grandioso e mais distante do que apenas os limites do seu corpo físico, ou até mesmo as limitações do que você vê ao seu redor no dia a dia. E essa interface me fascinou, e eu percebi que havia uma tendência de querer investigar. Ao contrário de ser simplesmente curioso, eu vejo a curiosidade como algo ligado ao instinto de sobrevivência. Assim é nossa parte animal, pois todos temos esse gene de sobrevivência presente há milhões de anos. E é fundamental estabelecer uma sensação de segurança, conforto e proteção em casa. E também vejo isso como algo feminino e uma dinâmica interna que nos apoia e é totalmente fundamental quando somos muito jovens, especialmente até os 6 anos de idade. Queremos sair, explorar e ser mais sociáveis. Então, a energia masculina, se preferir, é sobre proteção, orientação e expansão. Então, esses dois formam a base, com o passar dos anos, da mãe interior e do pai interior, cada um com uma parte masculina, feminina e neutra. E esses dois estão interagindo e se comunicando com seu filho interior. Então, agora estamos trazendo a psicologia para isso, né? Vamos chamar de paradigma que eu tenho. Ele evoluiu ao longo de 4 décadas agora. Então, minha primeira influência forte foi a experiência da cura, saindo do meu corpo e observando que eu estava em algum tipo de estado incomum. Décadas depois, quando tive meus próprios padrões de ondas cerebrais medidos, começando com um eletroencefalograma de 32 canais e depois passando para um de 64 canais, eletroencefalografia. As leituras mostraram que mesmo quando eu não estava sentado, de olhos fechados, e supostamente entrando em um estado meditativo, seja um estado do tipo Zen ou um estado de Vipassana, que vai para dentro e tenta explorar e experimentar o corpo por dentro e ouvir as mensagens do corpo, o Zen é mais observar externamente o que está lá, sem ser interferido ou influenciado com base na sobrevivência córtex, sabe? O mecanismo de luta ou fuga. E então tem o estendido. A Vipassana é ir para o coração e desenvolver a qualidade de serviço
humildade e bondade em muitas tradições de sabedoria. E eu basicamente defini 4 estados, e o último é a conexão com o princípio universal, seja isso a divindade, o mônada, ou existem diferentes termos que se referem a algo semelhante, nem sempre igual. Geralmente há uma diferença muito sutil. Isso, na verdade, cria uma mudança enorme nesse paradigma, sabe? Como resultado da diferença na perspectiva do que o princípio da unidade realmente é. E assim, ao longo dos anos, eu criei esses 4 estados de meditação. E nós olhamos para os 2 principais. Ou, na verdade, Antes de você entrar nisso, porque eu quero ir por partes. Então eu agradeço. Então, a partir desse impacto na sua infância e desse impacto que criou quem você é hoje, quero que a gente dê algumas informações sobre você para quem não te conhece. Então, eu só quero destacar que você é, como eu mencionei, além de um empreendedor e um autodesenvolvedor e terapeuta, e também uma personalidade, todas as áreas que você aborda. Você também tem uma formação profunda que vai desde a educação até um doutorado em dimensões humanas e sociais da ciência e tecnologia, um doutorado em psicologia e ciências cognitivas, um doutorado em psicoantogenética, um doutorado em medicina integrativa e um doutorado em neurociência e psicologia clínica. Para quem já te conhece, Constantino, apresente-se de forma breve para que todos saibam. bem, minha jornada em termos de explorar o que foi catalisado desde a infância me levou a diferentes áreas. Na época, o que me interessava ou fascinava não existia exatamente. Nem o assunto, nem o tema existiam. Então havia muita exploração acontecendo, né? E isso me levou para diferentes áreas de, vamos chamar, de especialização que eu desenvolvi. E, como consequência, existe uma abordagem muito holística, no mínimo, e então integrada. Holística significa que temos várias partes diferentes presentes em um determinado lugar. E integrada significa que essas partes encontraram uma maneira de se conectar, se comunicar e então desenvolver algo novo. Então, é um nível de existência muito, muito diferente. Uma vez que essas diferentes partes mais ou menos transferem as informações que possuem de uma para outra e então se transformam. No que essencialmente era o meu sistema médico integrado, eu observei o que poderia integrar na alopatia, que é o sistema médico ocidental baseado na ciência e, claro, agora na tecnologia, com um sistema médico complementar, alternativo e tradicional. Então, a maioria dos modelos que são chamados de integrativos ou conhecidos como holísticos não está realmente buscando encontrar a plataforma ou até mesmo a ponte entre a alopatia e as outras modalidades complementares, alternativas e tradicionais. Então, eu usei uma base fundamentada nas 6 formas de energia que estão ao nosso redor, na natureza e no universo. Até onde sabemos, luz, som, eletricidade, campos magnéticos, plasma de Tesla, que ocorre naturalmente nos relâmpagos, e ondas de rádio, que ocorrem naturalmente nas ondas cósmicas. Já existem dispositivos. Então, eu não desenvolvi os dispositivos, mas desenvolvi uma maneira de utilizá-los para ativar membranas celulares, atividade celular e organelas de uma forma que obtemos resultados muito rápidos. Então, o principal, vamos dizer, o principal fator observável era se a pessoa sofreu um acidente de carro e quebrou 20 ossos. Em vez de levar de 6 a 8 meses ou mais para se recuperar, eu poderia acelerar isso para 6 a 8 semanas, utilizando diferentes modalidades, pois o corpo se adapta rápido. Então, se usarmos uma modalidade só uma vez, apenas uma, por exemplo, luz, e usamos isso todos os dias, o corpo se acostuma com isso. Mas se você começar a criar novas formas de estímulo ao mesmo tempo, como dentro de uma sessão. O corpo está sendo constantemente estimulado a responder, em vez de entrar em reação. Originalmente, essencialmente, ele entra em reação e depois começa a responder. E é aí que a cura, a capacidade natural de cura, é aumentada e aprimorada. Então, o sistema médico que eu desenvolvi é baseado nas minhas experiências,
que pesquisei em muitos contextos diferentes ao longo das últimas 3 décadas, em diferentes países, incluindo Rússia, Índia, Mongólia, onde trabalhei por toda a Europa com cientistas nos Estados Unidos e no Reino Unido. E o fator integrador, para mim, é o nosso próprio corpo, em vez de usar apenas uma parte de nós, que é o nosso intelecto. Tentar estudar tudo de forma isolada, separando os diferentes aspectos e níveis de compreensão de nós mesmos. Na verdade, eu descobri que, ao colocar essa modalidade específica em pausa, algo diferente é revelado, algo diferente é permitido acontecer. E esse algo pode se manifestar e se expressar para nós. Em vez de nós entrar na tentativa de estudar, entender, identificar, isolar e então colocar um rótulo, ok, eu descobri o que é esse fenômeno e como ele funciona. E basicamente registro isso e escrevo um artigo sobre isso, por exemplo. Então, essa é a diferença entre a própria vida e nós tentando viver a nossa vida. Nós não somos tão... Eu quero tocar. Então, porque, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, você é, eu diria, um coach pessoal, que aborda todas as áreas diferentes e você tem várias camadas de consultoria que podem ajudar uma pessoa a melhorar, todas as áreas que mencionei no começo. Então, eu quero abordar. Então, nas suas 2 respostas, você mencionou a variedade de experiências que tem, desde Zen e Yoga até a maestria do movimento, Kino-Somasis, como neoterapia e medicina integrativa quântica, e a série Life Blueprint. Então, se você puder contextualizar um pouco esses conceitos, porque eu acho que para muitas pessoas elas não conhecem as pessoas que estão nos ouvindo. Este é um podcast sobre negócios e tecnologia, mas sempre inclui desenvolvimento pessoal. Então, eu gostaria de abordar como você traz essas coisas para a vida e para melhorar a vida. E também como você concilia seus 40 anos de experiência trabalhando em várias disciplinas diferentes. Como integramos e combinamos tradições antigas de sabedoria com a ciência moderna. Se você pudesse falar sobre esses pontos em particular, claro, há muitas coisas aqui. Sim. Assim como resultado da minha jornada, extraí princípios das tradições de sabedoria e os apliquei em um contexto clínico, utilizando linguagem científica, além de técnicas terapêuticas e médicas. Para que a pessoa, vamos chamar assim, tenha uma consciência mais profunda, um despertar e uma compreensão de si mesma, do que está acontecendo em sua vida e do que ela pode querer alcançar, ou encontrar como resultado do processo de interagir e aprender a escutar e enxergar pelos próprios olhos e ouvidos internamente. Então, basicamente é isso que eu faço, em resumo. E eu levo essa base experiencial para tudo, especialmente para os negócios. Então, eu observo as pessoas para ver o quanto elas aprenderam a escutar e ouvir a si mesmas. E isso me dá uma percepção muito profunda de onde elas estão. Eu chamo isso de estado de vida. Então, ao invés de olhar para a sintomatologia, como quando você vai a um terapeuta, médico, etc., e percebe que tem algo que está te incomodando, seja síndrome do intestino irritável, distúrbios de pele, psoríase, eczema, dores de cabeça frequentes, problemas pulmonares, etc. Existe uma condição que chama a sua atenção. E o sistema alopático, na verdade, não é um sistema médico propriamente dito. É um sistema de acidentes e emergências. E como um sistema de acidentes e emergências, ele é de longe o melhor do planeta. Se eu sofresse um acidente de carro e quebrasse 20 ossos, não procuraria homeopata, acupunturista ou quiroprata, mas sim o setor de emergências. Porque toda a função deles é projetada para te salvar, basicamente para evitar que você morra. E toda a função de qualquer sistema médico, do sistema médico alopático, é conter a condição, impedir que ela piore. Em nenhum lugar está declarado que eles estão focando em prevenção ou cura. Eu percebi que isso é algo que o público assumiu, mas não é a função de um sistema de emergência e acidentes. Como são baseados em ciência, são excelentes em pesquisa. Obviamente, os orçamentos estão lá, ou
A motivação está lá para fazer a pesquisa e explorar, estender, expandir e desenvolver novas maneiras de lidar com, vamos chamá-los, distúrbios conhecidos. Ou temos uma quantidade enorme, acho que estamos falando de cerca de 20 mil novos distúrbios nos últimos 50, 60 anos, como consequência do que foi introduzido em nosso ambiente, principalmente metais pesados e campos eletromagnéticos, nanoplásticos, os alimentos que estamos consumindo, que são hiperprocessados, e também o impacto psicomental e emocional das redes sociais, e como isso desvia nossa atenção da capacidade de realmente manter o foco, o que, por sinal, diminuiu nos últimos 30 anos de cerca de 1,5 minuto para um adulto médio para cerca de 4 segundos. Então, nossa capacidade de atenção diminuiu enormemente como consequência dessa intervenção constante de uma fonte externa. E sem dúvida, a fonte externa mais influente quando se trata de atenção são as redes sociais. Então, eu utilizo todo o conhecimento experiencial que tenho para criar novos modelos. Eu guio as pessoas a aprenderem a se comunicar, antes de tudo, consigo mesmas, aprendendo a ouvir, como eu disse, e aqui colocando a investigação também nem é uma investigação da curiosidade. Na verdade, a investigação é um processo muito específico, onde você aprende a colocar o questionamento constante, que é baseado em crítica e julgamento. E a necessidade de colocar as coisas em uma caixa, se o fenômeno que entra na sua mente consciente é potencialmente ameaçador ou não, porque aprender a discernir é sobre isso que estou falando. E assim, minhas experiências levaram a técnicas que eu uso para ajudar as pessoas a entenderem seu funcionamento em um nível diferente, de uma perspectiva diferente. E isso nos leva à realidade quântica da divisão entre sujeito e objeto. E essa é uma questão muito importante, porque estamos tão acostumados a ser críticos, julgadores, sujeitos que estão constantemente no controle, assumindo que sabem qualquer informação que esteja disponível. E se não for assim, é quem conduz o interesse, senão a necessidade de explorar e descobrir e alcançar algum tipo de resultado, especialmente um baseado no sucesso. Então, se você observar o que eu chamo de qualidades elementares, a qualidade do fogo, que é muito utilizada na indústria esportiva, e então ela foi adotada pela indústria empresarial, que trata de metas e objetivos e como alcançá-los. Então, analisamos objetivo, direção, determinação, conquista e sucesso. Essas 5 qualidades são o fogo dentro de nós. E todas elas são masculinas, são yang, são todas sobre desempenho. E elas podem ser facilmente adotadas ou desafiadas, e também envolvem competição. E essas qualidades são muito valorizadas no mundo dos negócios. Claro, elas devem estar nos esportes, pois estes se baseiam nisso, e essa é a grande diferença. E quando as pessoas me perguntam, por que você fez essa jornada interna e não olhou para algo como esportes? Claro, eu também pratiquei esportes, fiz parte do time principal de vôlei, do time principal de futebol, do time de futebol e do time de rugby quando estava no ensino médio, mas todas essas abordagens são baseadas na sobrevivência e na necessidade, através da competição, de ter sucesso e provar um ponto de conquista. E as internas, eu as chamo de artes internas. A jornada interna é sobre a jornada que você embarca para se conhecer. E é sobre isso que o Tai Chi, o Qigong, o Yoga, que basicamente trata de integração, cura e meditação, e o desenvolvimento da sua força vital, se trata. Então, quando trabalho com as pessoas, eu as ajudo a enxergar os modos de operar que elas empregaram, entender de onde eles vieram, olhar o quão eficientes e eficazes esses modos são para alcançar seus objetivos. Observar o impacto que esses modos têm na saúde delas, na saúde psicomental, emocional e física. E então eu apresento o conceito de você ser uma equipe e, ao invés do lado esquerdo do cérebro, por assim dizer, o corpo mental agir como
vamos chamar assim, um supervisor, um carcereiro numa prisão ou talvez até um ditador. Nós colocamos esse papel em pausa e permitimos que os outros portais de informação que temos entrem em ação. Temos 5 sentidos: ouvir, cheirar, saborear, tocar e ver. Temos nossos sentimentos que atuam como uma interface entre os pensamentos e os sentidos. Temos nosso corpo físico que abriga tudo isso. Existe também o corpo elétrico, formado por voltagem, amperagem, resistência e potencial de hidrogênio e oxigênio no corpo. E isso não é força vital. Isso é como se você estivesse em um aparelho de suporte à vida e estivesse ouvindo os batimentos do seu coração, basicamente os sinais sonoros. Ele capta sinais elétricos e quando a eletricidade cessa, os sinais param e ocorre a morte clínica. Então, a eletricidade do corpo é fundamental para entender como todas essas partes diferentes que acabei de mencionar realmente se comunicam entre si. Então, há muitas coisas aí. Então, Eu quero, só para as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre isso, porque eu acho que o seu trabalho integra, como eu falei antes, a psicologia, a neurociência e a medicina integrativa. Então vamos ver, você também menciona alguns estudos de caso, né? Então vamos olhar para o estudo de caso especialmente. Você mencionou as redes sociais como uma grande distração e agora entramos na inteligência artificial e a inteligência artificial provavelmente está se tornando uma distração ainda maior, porque por um lado você conversa com um modelo de linguagem que interage e traz muitas coisas. Por exemplo, se eu for a qualquer tipo de agente de inteligência artificial e começar a perguntar todas as coisas que você mencionou, isso pode criar uma mistura completamente maluca, que provavelmente vai me confundir ainda mais. Considero todas essas abordagens, tanto tradicionais quanto combinadas com o método científico que você citou. Eu sei que você chegou ao ponto de conhecer e estudar isso em diferentes partes do mundo. Você realmente tem feito uma jornada de descobertas, tanto da tradição asiática, sabedoria milionária, até muitas coisas científicas que você mencionou, desde a quântica até mesmo a uma espécie de muitos elementos científicos que eles estão usando. Então, eu gostaria que você simplificasse isso, especialmente como você integra esses caminhos educacionais diversos e conhecimentos na sua abordagem para a saúde mental, bem-estar e, em particular, recuperação de traumas. sim, então, fundamentalmente, eu sinto que estamos olhando para qual é a diferença entre o que você pode ver e tocar, que é físico e mensurável, e, portanto, achamos que é determinável. E o que você não pode ver, não pode tocar, que é metafísico e não é diretamente determinado. Como não se pode medir o que não se vê ou toca, é preciso usar algo como corolário ou análogo. E o exemplo que eu sempre uso é, eu pergunto, vocês confiariam mais em algo que podem ver e tocar do que em algo que não podem ver e tocar? Minha pergunta para vocês é simples, sim ou não, e o que eu percebo é que a maioria das pessoas responde sim. Claro, é óbvio. Eu vou confiar mais em algo que eu posso ver e tocar. É mensurável, está ali na minha frente e é tangível. É. Então, o que usamos para ver e tocar? Normalmente, usamos nossos olhos para ver e o sentido do tato das nossas mãos em particular. Não só, mas principalmente. E basicamente é uma transferência de fótons e atividade elétrica para uma imagem. Então esse é o mar e a mesma coisa aqui. É o impacto de algum objeto e o sistema nervoso está captando o sinal e enviando esse sinal. Algo é áspero, liso, quente ou frio. Então esses dois sentidos, e isso não exclui os outros, mas em particular ver e tocar, estão diretamente relacionados aos nossos pensamentos. Você vê algo e imediatamente surge um pensamento. E quando você toca em algo, há uma sensação, como eu disse, parece liso, parece áspero, parece quente, frio, etc. Agora, a pergunta aqui é: podemos ver e tocar nossos pensamentos e sentimentos? E, em circunstâncias normais, qual é a resposta? Não, mas não podemos ver nem tocar nossos pensamentos e sentimentos.
com nossos olhos físicos ou com nosso sentido tangível de tato, o sentido tátil. Usamos algo invisível e intangível para validar o que é visível e tangível agora. Isso cria um viés cognitivo, e se esse viés for utilizado como modo de operar no dia a dia, ele se torna uma dissonância cognitiva. Agora, esse termo é muito significativo porque significa que a capacidade de conhecer algo, é disso que se trata a cognição. Cognos vem do latim, do grego, que é gnosis, e é como usamos diferentes partes de nós mesmos para nos conhecermos. E assim, eles são portais de informação. E se houver uma dissonância cognitiva fundamental na forma como decidimos dar ênfase, importância e confiança a esses sentidos, se quiser, ver e tocar estão ligados a pensamentos e sentimentos. Esse viés que leva à dissonância significa que estamos em conflito interno conosco mesmos. A parte de nós que está observando é uma parte baseada predominantemente na sobrevivência. Não importa o quão sofisticado isso possa não parecer, como se você estivesse correndo atrás de algo ou fugindo de algo, o mecanismo de luta ou fuga garante a sobrevivência. A necessidade de viver o suficiente para que você possa ter uma experiência que realmente signifique algo na vida, que conte, é muito poderosa e é lógica em si mesma. Mas existem outros modos de operar que são mais eficientes e eficazes do que apenas a sobrevivência. Como consequência, a dissonância cognitiva nos coloca em disputa interna. Então, quando estamos captando informações, existe uma diferença entre o que estamos percebendo em nossa precognição e subconsciente e o que nossa mente consciente determina. Sabe, estamos captando cerca de 20 milhões de estímulos por segundo através da fisiologia diretamente, e tente adivinhar quantos desses estímulos são realmente registrados. Registrados na mente consciente são cerca de 40, ou seja, uma proporção de 1 para meio milhão. Nossa mente consciente é um mecanismo muito eficiente e eficaz. Basicamente, é um filtro no sentido de não permitir que esse tsunami de informações que está no subconsciente entre na mente consciente. Mas isso também significa que perdemos muita informação que está lá e se conseguirmos encontrar uma maneira de contornar o mecanismo de filtragem. Um exemplo é quando você toma dietilamida do ácido lisérgico, que reduz o processo de filtragem, e você recebe talvez milhares, se não dezenas de milhares de estímulos entrando na sua mente consciente. Como resultado desse filtro ser colocado em pausa ou liberar sua capacidade de filtragem, diminuindo-a. Vamos supor. Então, tudo... Enquanto falo, a psicologia analisa sua consciência, o pré-consciente, o subconsciente, o inconsciente e principalmente o inconsciente coletivo. Existe então o observador, mas esse observador ainda está sujeito à divisão entre sujeito e objeto. Então ainda se baseia na crítica, no julgamento, em se ver separado daquilo que está observando. E você está atuando no papel de conhecer aquilo que está olhando, explorando ou investigando. Mas então existe outro observador, que eu chamo de eu não crítico, não julgador, não pessoal, e ele é diferente. Ele é capaz de permanecer com o que está ali e não se deixar ser provocado a reagir. Em vez disso, ele avalia o que está acontecendo e, na verdade, ao invés de tentar entender o que está acontecendo, seu papel é estabelecer essa dinâmica. A homeostase não está relacionada apenas à fisiologia, existe uma homeostase da mente também, e ela está constantemente avaliando a diferença entre pensamentos e sentimentos, e se o corpo vai entrar em modo de reação, ou mantendo um espaço para qualquer coisa que esteja entrando. Permitir uma resposta significa, tipo, se você tem uma marcha que está no neutro, ela pode decidir se vai para a primeira, terceira, segunda ou ré. Isso. A neutralidade é fundamental. E nós chamamos isso de quietude e silêncio interior. Isso permite, ao estar em um espaço neutro, uma resposta, em vez de uma reação impulsiva. O que isso significa? Isso nos leva à tradição da sabedoria de ver as coisas. Porque eles não falam sobre pré-consciente, subconsciente, inconsciente e coletivo.
Eles falam mais sobre o superconsciente, o observador, o eu não crítico e julgador, o superconsciente e o superconsciente coletivo. Então eu juntei os dois modelos. Um é a causalidade descendente, podemos chamar de dos céus para o físico, para o material, e o outro é a causalidade ascendente, a partir da matéria. Estamos desmaterializando essas energias, essas frequências, esses sinais, essas mensagens, para que possamos entender que somos tanto físicos quanto metafísicos ao mesmo tempo. Nós só não estamos tão conscientes do metafísico quanto do físico porque adotamos esse modo de operar. Os humanos, em geral, na sociedade, escolheram olhar para o fato de que, se estou em um mundo 3D, meus olhos estão abertos. Eu deveria ser capaz de ver e tocar as coisas, porque essa é a modalidade que me faz sentir seguro e confortável no 3D. E há muitas pessoas que fecham os olhos e veem coisas, seja uma cor, uma forma, você também ouve coisas. E isso não é uma capacidade sobrenatural ou sobre-humana. Isso, na verdade, é muito natural e simples. Mas como não entendemos muito bem nem o processo, nem qual é o seu propósito, nós não cultivamos essas habilidades. Tendemos a desenvolver a habilidade de sentar e apenas observar algo. E ao observar conseguimos calcular o que é que está acontecendo. E de acordo com meus cálculos, com base em referências existentes, eu posso determinar o que está acontecendo ao meu redor. E eu também posso avaliar se o que está acontecendo ao meu redor é potencialmente ameaçador ou não, é potencialmente positivo ou não, é potencialmente vai me oferecer um acúmulo, algo que me coloca em uma posição de vantagem. Então, nossa mente consciente age a partir de um espaço de sobrevivência e faz isso excepcionalmente bem, mas não nos permite funcionar além das limitações dessa sobrevivência. E eu vou te perguntar novamente, onde está a escola que você vai para aprender? Primeiramente, sobre você mesmo? Em segundo lugar, aprender como aprender em vez de o que aprender. Em outras palavras, apenas foque no conteúdo, decore tudo, passe nas provas, consiga uma qualificação e arrume um emprego. E então, em terceiro lugar, o mais importante de tudo, existe o aprendizado sobre si mesmo. O que é o autoaprendizado? Como aprender? O que significa aprender a discernir e, portanto, tomar decisões? E a terceira parte mais importante, é como você integra esse mundo interior, essa parte de você que é invisível e intangível, com a parte de você que é visível e tangível. Para que não caiamos na armadilha da vida, é esse processo pelo qual você passa. A terceira dimensão é o mundo tridimensional. É árduo, é pesado, é denso, é massivo, é entediante. E eu quero fazer as coisas de uma maneira que me tire dessa densidade e desse tédio, que é, na minha perspectiva, o motivo pelo qual somos fascinados por inteligência artificial, porque nossa mente consciente age como uma inteligência artificial. Quando vemos isso, interagimos, nos envolvemos e nos comunicamos com isso. Estamos apenas reconhecendo que nosso cérebro funciona dessa forma. Capta, por exemplo, no máximo 20% ao observar visualmente o que está lá. E então o cérebro formula e cria um conjunto arbitrário ou suplementar de condições para nos ajudar a entender o que estamos vendo, o que estamos observando com nossos olhos físicos. Então, Constantino, nessa área, então quero tornar isso um pouco mais interativo, porque há muito contexto que eu sei é muito intenso e tem muitas camadas nisso. Vamos analisar um dos pontos que você citou e que também quero comentar. Então, por exemplo, na sua experiência, você integra muitas práticas tradicionais e mencionou algumas delas na sua parte anterior. Vamos usar Zen, essência, yoga ou terapia cumulativa. Se possível, descreva brevemente cada uma. Como você une essas práticas ao conhecimento científico atual sobre mente e corpo, particularmente quando se trata de recuperação do estresse e do trauma? Sim, então o Zen Essence Yoga foca em colocar você em um estado onde está apenas observando sem reatividade, crítica ou julgamento. Estados que são impulsionados pela sobrevivência. Então você literalmente encontra o botão de pausa ali
O propósito do botão de pausa não é controlar ou restringir, mas se você colocar seu modo reativo em pausa por tempo suficiente. Passo a passo, percebemos que não precisamos reagir de forma alguma e podemos aprender a responder e então redefinir nosso próprio funcionamento. Você não pode fazer isso a partir do mesmo estado que está criando os problemas em primeiro lugar. Eles são programas. Então, quando as pessoas dizem coisas como vamos explorar nosso subconsciente, vamos entrar no potencial da nossa mente subconsciente, vamos aplicar princípios quânticos para promover nossa transformação e alcançar o que deseja. Eu não vejo precisão nessa abordagem em relação ao mecanismo que você usa, porque estamos usando o mesmo mecanismo que criou o problema para tentar encontrar uma solução para ele. E isso não nos tira do modo de operar e de ser controlado, de sentir a necessidade de controlar por causa do medo de perder o controle. E quando olho para o sistema operacional há décadas, observo o impacto que pensamentos e sentimentos têm sobre a fisiologia. E também qualquer coisa que não possa ser corrigida ou, digamos, resolvida em cerca de 6 semanas, mais ou menos naturalmente, no corpo físico, isso é chamado de capacidade natural de cura do corpo. E se não conseguir dar conta, então o corpo precisa de ajuda externa. Então, passando dessas 6 a 8 semanas, isso se torna um distúrbio crônico. Qual é o impacto de um distúrbio crônico? Artrite, distúrbio pulmonar, síndrome do intestino irritável, enxaquecas ou outro problema? Como essas condições afetam seu estado mental e emocional? Então, essa é outra coisa que eu explorei de uma maneira que não é comum, porque as pessoas que lidam com terapias de fala fundamentalmente exploram pensamentos e sentimentos. E essas modalidades de expressão não necessariamente consideram o impacto que a interação tem na sua fisiologia. Da mesma forma, fisiologistas que lidam com distúrbios fisiológicos e técnicas fisioterapêuticas não percebem o impacto desse distúrbio na condição psicoemocional da pessoa. Então, encontrar a ponte entre os dois foi fundamental para mim e eu vi a ponte. Eu vi que havia um modo muito específico de operar ali, que uma vez que entendêssemos o que era a ponte em si, poderíamos resolver ou dissolver efetivamente. Na verdade, a divisão entre sujeito e objeto, você não pode simplesmente dizer para si mesmo, agora não vou mais me dividir entre sujeito e objeto. Porque o simples fato de dizer isso e reconhecer que existe uma divisão cria uma divisão ainda mais intensa. Então, precisamos achar um jeito de... Eu vejo isso como uma ponte para permitir que informações de uma parte da nossa realidade fluam para outra e comecem essa fertilização cruzada. Como eu disse, isso vira um novo nível. É uma nova linguagem e um novo nível de comunicação, um novo nível de troca de informações. E mais importante ainda, um novo nível de autocompreensão, autodesenvolvimento e depois disso, de eficiência e eficácia no seu dia a dia, nas trocas e encontros, primeiro com o seu ambiente e, claro, depois com as pessoas. Sim, fantástico. Então, eu quero abordar agora um conceito que você tem. Primeiro de tudo, se eu quiser, vamos começar por aqui, porque, claro, há muitas camadas aqui. Então, você desenvolve programas como o Movimento de Mestre e Medicina Integrativa Quântica. Então, você pode explicar esses dois conceitos, primeiro de... Tudo. Sim, o domínio do movimento é aprender ouvindo, se abrindo e permitindo que o que está presente se manifeste e se expresse para revelar sua verdadeira natureza para você. Qual que é a fonte do movimento? Sabemos que algo existe porque se move. Nada é estático em todo o universo e nós podemos identificar. Localizamos um ponto no espaço, né? Um ponto no espaço está lá porque o vimos se movendo. Em relação a, e vamos chamar de pano de fundo, se preferir, de algo que é mais estático, ou do espaço que sustenta esse objeto. E pode ser uma partícula de poeira, pode ser um planeta, pode ser uma galáxia, mas em todo caso, tudo se move. Então, ao invés de você dizer para si mesmo, eu gosto de um esporte, vou fazer exercícios para bíceps, treino mecânico, vou realizar um movimento,
para treinar meu corpo. O que nós analisamos é qual é a fonte do movimento. Um exemplo é explorar, eu faço exercícios. Há vários tipos, os 5 principais motivos ou fontes de movimento no corpo. Então, o movimento corpo-pensamento, qualquer movimento que se manifeste, é uma expressão dos pensamentos que estão presentes, sejam quais forem esses pensamentos. Você deixa o corpo ser guiado pelos pensamentos e faz o movimento do sentimento. Então, qualquer sentimento, bom, ruim, positivo ou negativo, não importa. Eles ativam o movimento no corpo. Depois, há o movimento guiado pelos sentidos. Ouvir, cheirar, saborear, tocar e ver. E então há o movimento do corpo energético. E podemos chamar de força vital o corpo elétrico. E é tão simples quanto o movimento do corpo físico. O que é isso? Experimentar densidade, massa, fisicalidade, a matéria do seu corpo e permitir que isso guie. E toda vez que as pessoas fazem esse exercício, elas, pelo menos pela primeira vez, na maioria dos casos, têm uma experiência de si mesmas a partir de uma perspectiva muito, muito diferente. E muitos dos exercícios que eu passo são feitos exatamente para isso, para permitir que a pessoa tenha uma experiência de si mesma a partir de uma perspectiva diferente. Não apenas um ponto de vista diferente, mas um espaço diferente. Para que o interior se torne o exterior e o exterior se torne o interior. O maior se torna o menor e o menor se torna o maior. Sua dinâmica de ação, de impulsionar e fazer as coisas acontecerem e provar, por assim dizer, é Yang. E há a dinâmica de reunir e acumular, de acalmar e trazer a si mesmo de volta à paz. Isso é o Yin. E experimentar essas dinâmicas sem necessariamente usar a linguagem tradicional ou convencional de uma tradição de sabedoria. O problema aí é que, se você não vem dessa tradição de sabedoria, você não tem referências. E se não há referências, é muito difícil entender com o que realmente estamos lidando. Então, eu uso uma linguagem que é muito mais simples e mais genérica, em todos os aspectos, para qualquer ser humano, como pensamento, sentimento e movimento corporal. Isso não é religioso, nem filosófico, nem doutrinário. É simples, visível e tangível. Então, o domínio do movimento é aprender a dominar todas as formas de movimento. Seu pensamento é um movimento, seus sentimentos são um movimento, seus sentidos são um movimento. O corpo elétrico te move e seu corpo físico está constantemente em movimento. Então, eu chamo isso de energia em movimento. Isso é a sua emoção. Isso porque as pessoas me perguntam qual é a diferença, na minha perspectiva, entre uma emoção e um sentimento. E aí está a diferença. Existe um processo sinérgico com as emoções. E então você faz a segunda pergunta. Desculpe, isso foi sobre o domínio do movimento. E a outra é sobre como você definiu a medicina integrativa quântica. Sim, então quântico, simplesmente neste caso, estou me referindo ao que acontece em múltiplos níveis. E então a medicina integrativa, novamente. Porque precisamos ouvir as coisas entre 15 e 22 vezes antes de realmente entendermos. Devido à estrutura e funcionamento do nosso cérebro, que não tem relação com a inteligência, ele armazena informações constantemente como um armazenamento interno. E existe esse processo de deixe-me checar minhas referências, e eu faço uma checagem cruzada para ver se o que eu entendi é realmente o que eu entendi. Medicina integrativa quântica é exatamente esse sistema que integra a alopatia, a medicina tradicional ocidental, com medicinas complementares, alternativas e tradicionais de outras culturas, baseada na ciência, baseada em uma plataforma que utiliza dispositivos fundamentados nessas 6 formas de energia. Luz, como diodos, lasers e infravermelho. O som pode ser ultrassom, pode ser termos isocrônicos, batidas binaurais, reprogramando o cérebro, eletricidade. É claro que não colocamos os dedos na tomada. Estamos usando isso na forma de microcorrentes, terapia de frequência de microcorrente, ou aparelhos de estimulação elétrica nervosa transcutânea. Ímãs, podemos usar ímãs sozinhos ou em conjunto com campos magnéticos. Eu tenho todos esses no centro. Então, o Tesla Plasma é o dispositivo que realmente converte tanto 110 quanto 220 volts em cerca de 30 mil volts, mas quase não há amperagem, cerca de 0,1 ampere
Então você não leva um choque elétrico, mas sente a estimulação. Assim, as energias estagnadas e a atividade elétrica do corpo tornam-se móveis. Por fim, há as ondas de rádio, que também podem ser usadas em terapias como a radioterapia. Há também a quimioterapia, usada principalmente no tratamento do câncer. Então, ao observar essa interface, que é visível, tangível, mensurável, repetível e determinável, entidade. Ela é uma boa ponte, talvez a única atualmente, entre a alopatia e as medicinas complementares, alternativas e tradicionais, que dependem muito de fenômenos que não são fáceis de explicar na terminologia alopática. Isso faz sentido? Muito interessante. Quero manter muitos elementos na narrativa. Agora, uma pergunta importante. E tudo isso são podcasts completos. Mas então você fundou o Horace Health em 2008 com o objetivo de combinar todas as áreas que temos discutido. Então, especialmente a inovação científica com práticas tradicionais de cura. Então, antes de tudo, descreva e apresente para o nosso público o que é a Horace Saúde e um pouco sobre o papel que os diagnósticos desempenham nos tratamentos e como você orienta todas essas coisas diferentes. E o atendimento personalizado da Horace Saúde. Então, a responsabilidade social empresarial significa visão em grego antigo, onde a palavra ou a primeira parte, ora como oráculo, alguém que fala e basicamente ativa o elemento visionário dentro de nós mesmos. E o propósito do centro, que me veio como um nome, é atrair pessoas para que venham e desenvolvam a visão necessária para se entenderem na vida, não apenas a partir do abordagem tradicional. Eu vou a um terapeuta, a um médico especializado em acidente vascular cerebral porque tem uma condição que está me incomodando. O médico examina e diz: sim, por favor, me diga quais são seus sintomas, porque normalmente você não vai a um médico só para tomar uma xícara de chá. Geralmente há algo que te incomoda e você quer descobrir qual é a verdadeira causa desse incômodo. Então, há 3 fatores aqui, talvez 4. Primeiro, entregamos nosso poder ao médico, terapeuta ou autoridade. O segundo é ao entregar, então meus problemas ficam numa bandeja. Doutor, você é o especialista, faça o que for que você faz, a avaliação, o diagnóstico, etc. E também resolva isso para mim. A segunda é que o doutor não pode fazer nada a menos e até que veja que há algo te incomodando. Você pode estar sentindo dores e o doutor fará vários diagnósticos diferentes e dirá: já se passaram 6 semanas. Esse tem sido o caso nos estudos que fiz com as pessoas. E nós checamos absolutamente tudo no seu corpo, né? E não conseguimos encontrar nada de errado fisiologicamente com você. Então nós não sabemos o que está causando essa dor. Deve estar na sua cabeça, ou seja, é uma questão psicológica ou emocional. Então, a necessidade de um diagnóstico baseado em algum tipo de sintoma. O terceiro é que estamos focando em diminuir, se não eliminar o sintoma a qualquer custo, seja qual for esse processo. O quarto é, então vamos lá. O cliente, eu chamo de cliente, mas o paciente não faz parte do processo. Eles são esse organismo que está esperando ser tratado porque há um problema aparente que está causando um distúrbio. Se depois do primeiro comprimido, que é dado como um experimento ou uma tentativa de diminuir sua dor ou o sintoma, você se sente bem. O médico diz: tudo certo, obrigado, pode ir, espero não vê-lo novamente. Mas então, 2 semanas depois, surge outro problema e você diz: agora não tenho mais dores de cabeça, mas sinto dores de estômago ou cólicas intestinais. Então, ao invés de tratar o paciente apenas como um organismo que tem algum distúrbio para o qual precisamos encontrar uma solução, apesar de ser temporário, não estamos olhando para causa e efeito. Aí está outro problema. Então, esse é o quinto ponto, a quinta questão, a quinta diferença na minha abordagem. O sexto, então, é que eu vejo o paciente como um verdadeiro viajante. Eles são clientes, mas embarcam nessa jornada comigo. Eu sou apenas tão eficiente e eficaz quanto o cliente está disposto a assumir responsabilidade por si mesmo. No fim, quem vive nos corpos deles são eles, não eu. Então, eu vejo que é tarefa deles entender o que está acontecendo, porque as coisas deram errado,
E exatamente por causa do que eu disse antes, nós não entendemos a relação entre o que está na nossa cabeça e nossos sentimentos e o impacto que isso tem na nossa fisiologia. Da mesma forma, algo já deu errado por causa de estresses e tensões e uma infecção de alguma forma por germes ou um micro-organismo. Como isso afeta nossos pensamentos e sentimentos? Então, essa interface é uma dança muito, muito sutil e, no entanto, também muito poderosa. O que acontece? Em termos de como entendemos a nós mesmos, o que decidimos como caminho para a jornada de lidar com o que é, como entendemos, como aprendemos a assumir responsabilidade por nós mesmos. E, finalmente, o paciente se torna o cliente se torna o estudante se torna o viajante. É desse ponto que eu parto. Então, essa é a diferença em como eu abordo a jornada da doença para o bem-estar, devo dizer. E essa diferença é fundamental. E existe um processo de despertar que precisa acontecer de forma bastante clara. Antes de tudo, não é nem que eu esteja apresentando um novo paradigma. Embora, se você nunca viu isso antes, vai ser claramente diferente, pelo menos. Só estou tirando véus, como você disse, camadas. Temos muitas camadas em nós mesmos. Somos seres com várias camadas e a física quântica explora essas camadas que nos compõem. Eis a diferença principal. Você é um alguém. Fomos criados para ser um alguém. Irmão de alguém, irmã de alguém, marido, esposa, mãe, pai, etc. Então, papéis que desempenhamos na vida diária, esse é o nosso eu social humano. E então existe o que você é. Seu organismo vai além dos papéis que desempenhamos, e esses papéis têm pouco ou nenhum impacto no senso de equilíbrio e harmonia do organismo, e se colocando constantemente nesse processo de homeostase dinâmica, não uma estática. Então, eu quero tocar nisso. Então, doutor Pastor, principalmente o que você mencionou agora, né, essas formas, eu diria que isso se encaixa no azul, na série Plano de Vida. Eu adoro esse conceito e acho que é um elemento chave, especialmente se você observar como integramos a inteligência artificial em nossa vida no trabalho mental. E também um dos maiores desafios que estamos enfrentando agora é como integrar o aprender, o construir, o mudar, o adaptar, o compor e criar uma vida soberana. Porque, no final das contas, o trabalho, como conhecemos, está se desmaterializando, o emprego está diminuindo e a trajetória de carreira está se deteriorando. Então, esse tipo de exercício que você traz com esse Life Blueprint ou a série You Life Blueprint é mais importante do que nunca. Então, antes de tudo, se você pudesse contextualizar isso na perspectiva da inteligência artificial, e como você disse, o cérebro humano é, claro, no momento, é uma forma de como trouxemos nossas culturas, nossas dinâmicas, nossos sistemas educacionais e como integramos isso com todos os aspectos físicos, psicológicos e energéticos que estamos tentando trabalhar. Gostaria de destacar para quem nos ouve, especialmente empreendedores, startups e profissionais de várias áreas. Você foi bem técnico em várias dessas coisas. Mas eu gostaria de olhar para essa parte do plano de vida que eu acho que é algo muito importante para todos nós. Sim, o plano de vida, bem, era chamado de plano, aliás. Há o plano de vida, depois o cosmoplano, totalizando 3 níveis, e o plano é apenas olhar para a nossa composição genética fundamental. Quando falam de karma e herança, herdamos mesmo, e isso ocorre pelos genes. E você pode ser filho ou filha de 2 artistas ou músicos geniais, então você já tem uma predisposição para desenvolver a música. Mas de alguma forma você acaba se tornando um médico porque algo acontece como resultado da sua realidade experiencial que não ativou esses genes específicos. Se você explorar e investigar e desenvolver as habilidades musicais, não quer dizer que isso não possa acontecer em algum momento mais tarde na vida. A predisposição está lá, mas a manifestação não acontece, e esse é o seu projeto. Analisar a relação entre o que nascemos. Então esse é o caráter, é com isso que chegamos, e nossas predisposições através dos genes. E depois o que fazemos com isso, que é a personalidade.
E isso, basicamente, são as habilidades de comunicação, a capacidade de desenvolver a si mesmo na sociedade, no dia a dia, as habilidades que são necessárias para, você sabe, desenvolver uma carreira e a base de conhecimento, instruções e assim por diante. Então, há essa interação constante acontecendo entre o que você trouxe e o que você faz com isso. E os dois, eu trabalho em triângulos. E no canto inferior esquerdo está o domínio interno, no canto inferior direito está o domínio externo, e o ápice do triângulo é o domínio maior. E esses dois estão constantemente interagindo como uma função da identidade. Agora, a própria identidade, e nós damos muita ênfase a isso, nós temos carteiras de identidade, temos um nível especial de identidade chamado passaporte, que basicamente permite que você passe por portas, níveis de controle em diferentes países. Mas a identidade tem apenas 3 funções. E ao percebermos isso, vamos começar a não dar tanta ênfase a isso. Sua função é filtrar as informações que vêm do subconsciente para a mente consciente, organizá-las. Senão, a informação fica dispersa e fragmentada, sem encaixe ou significado. Então você a define. Você coloca um rótulo nela e diz, ok, essa informação veio do meu subconsciente para minha mente consciente. O subconsciente tem grande capacidade de armazenamento. É um arquivo gigantesco, não é infinito, mas chega perto em termos da quantidade de informação que tem lá. É uma quantidade enorme. E assim, ao entregar tanto poder para a nossa identidade, a ponto de dizer, eu só vou confiar também naquilo com que eu me identifico. Então, se algo se manifesta e você não se identifica, na melhor das hipóteses, se você não for alguém que reage, isso simplesmente passa. Uma pessoa que reage, basicamente, essa informação vai para a caixa do desconhecido. Mas se você reage, esqueça o desconhecido. Isso é uma ameaça. Não gosto dessa sensação e vou reagir. Então, a impressão de vida observa isso, todas essas dinâmicas, ela me observa como pessoa, é isso que você acumula. O eu é o caminho, é o que você acumulou na vida diária. Essa é a personalidade, o caráter e o senso de si mesmo. O ego não é um problema, apenas indica autopercepção. Mas se você colocou um círculo em volta disso e diz, isso é quem e o que eu sou, eu me identifico como jogador de futebol, ou treinador, ou músico, ou político, etc. Então nós limitamos nossa capacidade de crescer. E é disso que se trata o Life Print, a marca que nos permite interagir com a própria vida, sendo a vida uma entidade por si só. Se não entendermos isso, acabamos seguindo o que nos foi transmitido, geralmente o que nossos pais nos passam, ou escolhemos nos afastar disso e tentamos viver a nossa própria vida. Mas, em ambos os casos, seja algo que nos foi transmitido e atua como um conjunto de valores sobrepostos, ou algo que rejeitamos, nós rejeitamos isso. E seguimos um caminho para tentar desenvolver nosso próprio senso de identidade. Em ambos os casos, estamos perdendo a oportunidade de experimentar a vida, de ver e ouvir, através dos olhos e ouvidos da própria vida, como uma entidade. Isso, para mim, é uma pena. É aí que está a marca da vida. O primeiro é o projeto, o seu projeto. Depois, existe a marca da vida. Que marca temos? Marca é um termo importante, são arquétipos. Tenho certeza que você já ouviu, o termo são impressões iniciais ou primeiras marcas. Dips é uma marca e ele é um início ou líder, e assim usamos arquétipos para tentar entender fenômenos paranormais e metafísicos. E eles atuam como uma ponte entre nosso senso interior de identidade e a forma como experimentamos a nós mesmos e o que está acontecendo em um nível mais amplo. Então, por exemplo, podemos usar arquétipos sociais, o herói, o lutador, o salvador, a vítima, o amata. Todos esses são arquétipos conhecidos, tanto no contexto psicológico quanto na vida cotidiana. Mas a linguagem do subconsciente é invertida em relação à linguagem do consciente, o que significa que tudo o que ela representa na sua mente consciente, na verdade, é apenas simbólico e metafórico. Então, por exemplo, o lutador representa a luta, porque
a base desse triângulo tem suas raízes no instinto de sobrevivência. Sim, e esse é o instinto, obviamente, de viver o suficiente. E é a força vital que nos permite igualar e gerenciar esse instinto de sobrevivência. Então, o lutador, quando olhamos para alguém, sim, você não quer ser dominado pelas dificuldades e pelo peso da vida, então você luta, e se você vence na sua luta, você não permanece um lutador. Você se torna finalmente, com sucesso, um herói. Agora, em ambos os casos, ser um lutador não significa que você está lutando contra o que a vida te trouxe, mas que você está realmente resistindo ao fluxo da vida no subconsciente. Da mesma forma, o herói conseguir sim. Então, as pessoas ao meu redor reconheceram literalmente que eu passei por dificuldades. Eu passei por muitos desafios e consegui superá-los. Superei esses desafios e agora estou acima deles. Mas, em termos de arquétipo, trata-se de reconhecimento, de reconhecer a si mesmo e o seu valor por quem e pelo que você é. Então, a linguagem do subconsciente é muito diferente da mente consciente. Esse é o ponto principal que estou destacando aqui. Voltando ao projeto, a mim mesmo, objetos do sujeito, etc. Depois ao registro de vida, relacionando-se com a vida. E a menos que você passe pelos dois primeiros, não pode entrar no Cosmoprint. E aqui está um fator realmente fundamental e chave. Conheci muitas pessoas que não entenderam o lado da luz porque não o veem como estatisticamente significativo. Eles querem ir direto para o cósmico, querem ir direto para o eterno, querem ir direto para o divino, e eles aprendem todas as técnicas e informações que têm à disposição para fazer essa ponte. Então, eles estão saindo da luta física diária pela sobrevivência e tentando receber a emancipação dos fardos tridimensionais, do mundo tridimensional e do peso, e se tornar um com o universal e com Deus. E por isso existe um passo muito importante. Na verdade, é mais do que um passo, é um enorme abismo que precisa ser atravessado. E isso é a própria marca da vida. Você está em 3D por esse motivo, né? Você está em um corpo 3D na vida, em uma vida tridimensional, com o propósito de integrar, trazer o espírito para a matéria e levar a matéria e refiná-la, permitindo que ela cresça e se expanda e incorpore todos os outros níveis da sua consciência através da própria consciência. Então, pegando esse gancho, então vamos olhar agora, claro, o maior desafio que enfrentamos neste momento para a humanidade. Então, conforme entramos todas as nuances da inteligência artificial, como integramos a tecnologia em nossas vidas, todo o tipo de velocidade de integração do conhecimento e assim por diante. Então, eu gostaria de olhar para isso a partir da perspectiva de som. Existe o uso da inteligência artificial, o neurofeedback e todas essas tecnologias emergentes, até mesmo a mecânica quântica que está começando a acontecer. Então, pela sua experiência, quando você olha para a medicina tradicional, algumas das técnicas que você tem estudado, e eu sei que você viaja pelo mundo para aprender essas coisas, da Índia ao Oriente Médio, à Europa Oriental, à África. Como você vê esse tipo de continuidade da sabedoria humana sendo aplicada com todas as diferentes coisas que você está trazendo agora? Quando se trata também do seu conhecimento científico e do seu corpo de conhecimento, assim como do trabalho na Horace Health. Bem, como mencionei anteriormente na conversa, eu destilei e extraí a essência disso. Algumas tradições aplicam isso no contexto clínico, usando linguagem e terminologia científica, além de técnicas terapêuticas e médicas para o desenvolvimento completo da pessoa. Então, eu não estou focando simplesmente em me identificar com um sintoma ou condição e depois tentar resolver o sintoma ou a condição, mas ajudar a pessoa a perceber que o sintoma e a condição são só a pontinha da pontinha da pontinha do passarinho bonito. Então você está sentado em um iceberg e vai até 1% do iceberg, sendo que 90% dele está debaixo d'água, de qualquer forma. E no momento em que a pessoa começa a ver e entender a magnitude de si mesma, quanta coisa está envolvida, isso nos ajuda a não nos levarmos tão a sério, mas a levar nossa vida a sério
Ou seja, dê mais valor, acrescente mais propósito e crie um significado que permita a você focar e alcançar qualidade de vida, em vez da quantidade. O grande abismo que eu vejo que tem sido estabelecido ou que resultou de uma perspectiva muito física, baseada no físico, é o próprio materialismo. Ou seja, não há até mesmo a palavra quântico, né? Trata-se de uma quantidade. É algo que você pode ver e tocar. É um quanta, uma quantidade. E, na verdade, eu criei a expressão física quantum décadas atrás. A física quântica explica as energias em quantidades discretas. Originalmente, a teoria das camadas de Niels Bohr e depois avançando para a compreensão de Schrödinger de que algo pode estar em um estado e em outro estado ao mesmo tempo. E então as teorias da superposição. Há cerca de 6 teorias principais que desenvolveram a quântica no domínio da física. E eu extraí disso algo que chamo de visão de mundo quântica, realidade quântica. Ou seja, sim, as coisas existem em múltiplos níveis que podem ser vistos, experimentados, definidos, mas é extremamente difícil ver e definir uma qualidade. Então, sabemos que algo pode não ser quantitativamente grande ou impressionante, mas é qualitativamente significativo para nós. E isso faz toda a diferença em uma experiência. A qualidade da experiência nos permite realmente ter uma experiência completa, em vez de ficar tentando medi-la o tempo todo. Nós trouxemos e compramos para dentro um mundo muito baseado no físico, e o que temos com o advento da inteligência artificial em particular. Mas, vamos apenas dizer, computando o sistema binário e agora avançando para a inteligência artificial, onde temos centenas de milhares, se não milhões de cálculos de pontos de dados por segundo. Qual o propósito e objetivo disso? Os humanos mudaram porque agora basta ter um cartão de crédito. Você tem um mecanismo para fazer pesquisas e pode rolar, escanear e navegar na internet em mecanismos de compra e interagir fisicamente com o ambiente externo. E nós quase sempre olhamos para isso como nosso modo de operar. Isso virou uma extensão do sistema nervoso, principalmente para a geração Z e Alpha. Se você falar com pessoas com mais de 40 anos, elas viveram em uma época em que não tínhamos esses celulares, não tínhamos a complexidade do sistema que existe hoje em termos de um iPhone ou de um celular com Android. Assim, a interface deles não era virtual. Ainda está usando seus sentidos, algo que existe há milhões de anos. Existe um reconhecimento ancestral como resultado da interface que temos agora, que foi introduzida. Ela é virtual e o elemento virtual é o que nos afasta ainda mais da realidade. Isso se chama realidade virtual, ninguém mente sobre isso, mas quando entregamos nosso poder a algo, seja por uma perspectiva de entretenimento, de fascinação ou de curiosidade, mas isso realmente prejudica a experiência do eu em vários níveis por meio de um processo integrativo. E se conseguirmos ir além do simples aprendizado de máquina, onde inserimos um comando para o ChatGPT ou Gemini, seja qual for o aplicativo ou programa, e entrar em uma interface totalmente imersiva, totalmente interativa e totalmente envolvente, onde estamos aprendendo sobre nós mesmos, a partir de nós mesmos e através de nós mesmos. Através do mecanismo que é criado para facilitar esse processo, né? Então, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta muito positiva, na minha perspectiva. Mas se simplesmente entregarmos nosso poder a um mecanismo que está, na verdade, extraindo de nós, ou prejudicando nossa capacidade de sermos espontâneos, inovadores e criativos, não acho que esse seja necessariamente o melhor caminho em termos do nosso aprendizado e crescimento interior. Então, por último, acho que já estamos aqui há quase 2 horas. Ainda tenho muitas coisas, acho que vamos considerar isso como a primeira parte. Então, você abordou muitos desses pontos aqui. Então, e claro, há muitas camadas para explorar.
Acho que todos que ouvirem essa entrevista precisarão escutá-la 2 vezes para captar todas as camadas, e vamos colocar muitas referências a alguns dos seus trabalhos e algumas das suas pesquisas. Então, como pesquisador e como alguém que está continuamente na ciência, eu diria curador e também pesquisador. Quais são as esperanças especialmente para a próxima geração de líderes e profissionais que estão integrando o modelo que você mencionou? Um grande desafio da medicina é sua fragmentação entre o tradicional, o presente e o futuro. E como isso pode mesmo melhorar nosso estilo de vida. Steiner, vamos dizer assim. Esse é, na verdade, um conceito de que eu gosto muito. Então, que conselho você daria para os jovens, para pessoas de meia idade, ou até mesmo para quem está enfrentando dificuldades com o próprio bem-estar atualmente? E os desafios precisam ser analisados tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, e também se houver algum estudo de caso com Horácio em que essa fusão tenha tido um impacto transformador no bem-estar de alguém. Acredito que isso é o mais importante. Todos querem melhorar o bem-estar, mas isso ficou mais possível e também mais difícil. Então é uma questão de como você está também com, eu diria, a persistência e a disciplina para criar isso. Mas também criar um equilíbrio entre todas as nuances que nós somos. Falando, e você? Vamos começar com o bem-estar e as nuances, porque na verdade elas são facetas. Elas não são algo que seja um aspecto secundário ou terciário menos significativo de nós mesmos. Então, as diferentes partes de nós mesmos formam o todo. Isso precisa ser, pelo menos de alguma forma, investigado e, mais importante ainda, experimentado. E, a menos que consigamos fazer isso, continuaremos fragmentados. Então, o foco número 1 no ROC é ajudar as pessoas a encontrar e identificar o fator unificador dentro delas, aquela parte em torno da qual tudo gira e que lhes dá propósito e significado de forma experiencial, e não uma ideia que leva a uma esperança, um sonho, um desejo, uma vontade, porque tudo isso, não que seja errado ou ruim, mas não leva à integração. Normalmente, só alimenta a fantasia e também uma fragmentação ainda maior. Então, o conselho fundamental para os jovens é que eles, como eu disse, com essa interface de realidade virtual como parte, como uma extensão do seu sistema nervoso. Estou focado no desenvolvimento de tecnologias e o financiamento chegará em breve. Estamos no processo de realizar essa pesquisa. E assim, para que possamos usar a tecnologia, a mesma tecnologia que criou esse senso de separação e fragmentação. E talvez possamos simplesmente dizer uma realidade alternativa, certamente não levando a uma experiência da realidade completa deles, apenas parcial, se preferir. E eu digo, use a tecnologia de forma terapêutica, se não homeopaticamente, para que ela se torne o próprio mecanismo, né? Uma interface, o veículo e o recipiente, que possibilite a integração do senso de si mesmo. Chamo de o mais alto em nós, aquilo que é o mais elevado e profundo. Talvez, nas tradições de sabedoria, possamos nos referir ao espírito e à essência que nos conecta à Terra, à Mãe e ao apoio dos mundos tridimensionais. Ao entender e integrar esses dois princípios, conseguimos perceber isso. O que estamos lidando fora de nós não é algo que faz e pode nos afastar de nós mesmos, mas usamos isso para realmente nos aproximar de nós mesmos. Isso significa guiar as pessoas para aprenderem que o que elas estão realmente usando é um mecanismo de expansão e não de fragmentação. Com um ponto focal, as coisas podem girar ao seu redor. Mas se você não tem esse fator comum, então as coisas estão se movendo de forma arbitrária, de maneira espontânea. Não que haja algo de errado com isso. Mas nós nos manifestamos no 3D em ordem e não em caos para nos conhecermos. E quando nos manifestamos no caos, isso nos afasta ainda mais do nosso senso de significado próprio. Estamos dispersos, estamos fragmentados, portanto não sabemos realmente quem somos, porque nosso quem está em conflito com nosso o quê. Eu estava falando sobre o que antes e vou concluir dizendo o que somos é uma dinâmica interativa em constante expansão, não estática.
um sistema aberto, não fechado. Matriz de energia e informação. Nós somos essa matriz, nós somos uma interface entre a Terra e o cosmos. E uma vez que vemos e entendemos isso melhor e adotamos algo desse paradigma específico, ele atua como uma ponte integrada entre o seu mundo interior, o seu mundo exterior e os mundos maiores. Você perguntou o que eu recomendaria. Não é um conselho, mas uma recomendação. Eu ouço nos jovens, percebi, tipo, a geração Z, a geração Alpha, em particular, eles cresceram com a tecnologia. Temos que considerar o fato de que religião é qualquer coisa que conecta as pessoas e lhes dá uma sensação de estabilidade. Unidos, nós permanecemos de pé e divididos, caímos antes. E eu nunca vi nenhuma força na vida maior do que a religião que temos hoje, que é a ciência. A ciência virou nossa religião e está presente em tudo. É o fator comum, independentemente de sua religião, filosofia, perspectiva, crenças, desejos ou anseios. Todos usamos tecnologia de alguma forma. Se não for um celular, é eletricidade, é gás, é alguma forma de recurso que foi extraído de forma sintética e através da tecnologia. Para mim, a ciência virou a nova religião. Brinco dizendo que o Google é o novo Deus. Você pode sentar e rezar para Deus quando tiver uma dúvida. A maioria das pessoas, principalmente da geração Z e Alpha, busca no Google e obtém resposta em segundos. Então é o conceito, não vou dizer princípio, né, da gratificação instantânea. Você talvez se lembre do experimento na Universidade de Stanford, nos anos 70, dizendo para uma criança, eu posso te dar um doce agora? Ou se você esperar 5 minutos, você ganha 2 doces. Acredito que mais de 90% das crianças quiseram o doce na hora. Isso é algo antigo, isso não faz parte da sobrevivência, isso é um gene antigo, que diz gratificação instantânea, porque eu não sei se em 10 minutos ainda vou estar aqui, eu não sei se isso ainda vai estar aqui. Então, a gratificação instantânea precisa ser satisfeita de uma maneira que é muito importante. Isso significa conteúdo em um contexto. Então, contextualizar todas essas informações, todo esse conhecimento é extremamente importante para a experiência, porque se não tivermos uma experiência, aprender por meio de uma experiência, como obviamente é chamado, eu chamo de aprendizagem experiencial, nós não conseguimos crescer internamente e nos desenvolver além das limitações do nosso tridimensional. Mundo tem sido incrível, muita coisa para refletir. Vamos explicar alguns desses conceitos para quem está nos ouvindo, onde quer que esteja. Acho que essa seria a última coisa. Quais os melhores canais para te encontrar? Doutor Constantino, caso alguém queira te contatar, porque, claro, há muito conhecimento, sabedoria e também muita provocação para as pessoas que estão nos ouvindo, porque há tanto, não apenas camadas, mas um verdadeiro projeto de conhecimento que é importante colocar em prática. Isso provavelmente não é ensinado nas escolas, e muitos desses rótulos, que até eu estou aprendendo em particular e que estou realmente pesquisando. Então, provavelmente a última coisa é onde você acha que as pessoas podem saber mais sobre você, aprender sobre você e interagir com elas podem acessar os sites que temos, horacehealth.com. O Mind Health trata especificamente de, vamos chamar assim, técnicas que vão ajudar as pessoas a lidar com stress, ataques de pânico, transtorno de déficit de atenção, etc. Basicamente, uma solução para os estresses da saúde mental, mas não só, é claro. E se as pessoas estiverem interessadas na aplicação da inteligência artificial, podem acessar Horacy Health, DATAVIVCOM, e lá eles vão ver a integração entre o aprendizado totalmente imersivo, interativo e engajado, em oposição ao aprendizado de máquina. E nós temos inúmeras áreas que a pessoa pode estudar e mais de 110 módulos. Então, em vez disso, de passar de 3 a 5 anos estudando matemática complexa ou programação,
você pode usar um sistema operacional já existente, aprenda em 6 semanas, então você começa a desenvolver seus próprios programas. Então, é uma abordagem bem diferente. E não é focado apenas em uma ou duas áreas, como é o caso de alguns outros sistemas que são semelhantes, mas eles tendem a focar principalmente em uma área específica, como esportes ou construção. Desde que recebamos o conteúdo, podemos criar um curso para as pessoas em até 6. Bem, em 2 semanas, basicamente cursos de 6 semanas, e depois eles se tornam cursos de 36 semanas. Acredito que não é necessário passar de 3 a 5 anos na universidade ou aprendendo programação. É possível obter esse conhecimento de outras formas. Então, é um sistema híbrido da educação formal, que realmente leva de 3 a 5 anos, 7 em alguns casos, e da educação não formal, que pode durar de um dia até talvez 6 semanas. E o híbrido nos permite extrair a informação chave central essencial. Mas como nós mesmos estamos fazendo todo o trabalho na programação e realmente desenvolvendo nosso próprio curso, você pode ganhar enquanto aprende. E mais importante, nosso programa também é focado em criar um sistema de estágio para que a pessoa vá direto para um emprego, não precise sair procurando por um emprego. E estamos buscando criar esses relacionamentos com empregadores em diferentes países, especialmente na Índia neste momento, porque meu parceiro está baseado lá em Delhi atualmente. E em vez de, como eu disse, passar 5 anos em uma instituição estudando, você vai gastar menos de 1 ano. O tempo restante serve para ganhar experiência profissional. Como aplicar o que você aprendeu e desenvolver as habilidades necessárias para se comunicar em um contexto profissional para o seu aprendizado, seu crescimento e seu desenvolvimento de carreira. Então, há também outras informações que podemos analisar sobre a Oracy Health, que vamos atualizar em breve, porque há muitos cursos. Mais de 20 deles foram estabelecidos nas últimas 3 décadas com o objetivo de promover o crescimento, o autodesenvolvimento e a jornada de autorrealização de uma pessoa. Então, é isso que está disponível no momento, e isso é realmente impressionante. Certo, bom, quero agradecer ao Dr. Konstantin Pavlidis por essa jornada, por todas as diferentes áreas do bem-estar, da cura e dos cuidados alternativos de saúde. E todas essas áreas diferentes combinadas que vamos explorar a fundo na próxima série. É uma área que eu mesmo quero trazer para o público. E isso é fundamental para a forma como melhoramos o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal e também todas as integrações com negócios de tecnologia que temos discutido aqui. Então, quero agradecer por este tempo, por essa inspiração e por toda essa pesquisa que vamos compartilhar com o nosso público. E para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, participem e aprendam, porque há muitas coisas. Pelo menos saia da caixa e procure entender todas essas coisas diferentes. Muito obrigado, doutor. Dr. Konstantin Pavlidis. Muito obrigado. Quero dizer, isso é obviamente uma troca intensa e sou muito grato a você pela sua paciência. E espero que tenha sido interessante e que, de alguma forma ou de outra, ajudar as pessoas a ver as coisas de uma perspectiva diferente e, com sorte, incentivá-las a explorar algo além do que estão acostumadas a fazer. Obrigado, Edson. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir a este episódio. Por favor, compartilhe suas opiniões, perguntas ou um tema que você queira para o próximo episódio na seção de comentários. Minha equipe e eu lemos tudo e adaptaremos os próximos vídeos ao seu feedback. Não esqueça de se inscrever para não perder o próximo lançamento.